Bora então para o nosso resumo semanal. A primeira entrada da semana foi aqui, nesse pivô de alta, que acabou dando loss. O contexto estava favorável, mas as médias estavam inclinadas para baixo. E aí o pivô acabou não dando continuidade ao movimento. Isso na segunda-feira. Na terça-feira teve o índice de preço ao consumidor, que o mercado abriu um pouco mais fraco, com pouco volume. Teve essa volatilidade e esse movimento de alta, onde o mercado parou na região de 61,8%. E aí ele armou o pivô de alta e bateu no alvo de 100% desse pivô, dando aí 300 pontos. Depois eu não fiz mais nada, mas ele deu novas oportunidades no mesmo dia. Desse movimento de baixo parou no 61, fez pivô de baixo aqui, entrada, mais um movimento de baixo a favor das médias, fez um pivô de baixo, entrada aqui também, deu continuidade. Aqui ele também fez a mesma coisa, pivô de baixa, segurando aqui nesse 50% e nesses fundos rompidos, fez um mini pivô de baixo aqui, entrada de novo. Essas médias aqui poderiam segurar o preço, então era bom ficar atento para estopar no 0 a 0. E aí de todo o movimento de baixa, ele parou na região vendedora de 50,61 e armou outro pivô de baixo, stop em cima, e aí foi até o fundo, 500 pontos. Desse movimento de alta, junto com o gap, ele segurou duas vezes no 50% e armou um pivô de alta aqui. Se você não pegou esse micro pivô, você poderia também ter entrada nesse pivô maior, que projetando o movimento desse pivô maior, ele parou no 100% da projeção dele. E aí novamente ele fez um movimento de alta, parou na região de 50% e fez um pivô de alta. Entrada aqui e o stop abaixo. Projetando o alvo desse pivô, bateu no primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e o quarto alvo foi a máxima do dia. Nesse mesmo dia, a Fibonacci macro, nesse movimento de alta, segurou o preço aqui nessa região dele. Tem tanto um pivô de alta aqui ancorado nas médias maiores, tanto esse pivô um pouco maior. Aqui é um pouco mais arriscado do que aqui. E aí, se você entra nesse pivô e sai até os 50%, tem aí quase 600 pontos. E aí, depois do movimento de baixa, parou na região de 61,8 e pivô de baixa novamente. Entrada aqui, stop acima, chegou a andar 400 pontos. Dia 15, mercado abriu em cima do 61,8. Isso aqui eu não peguei não, mas tem um mini pivô de alta aqui, ó, a mínima desse movimento, máxima. Chegou no 61,8 nesse micro movimento e rompeu. Isso aqui é um pivô. Como estava muito forte esse movimento de alta, eu não entrei nessa Fibo aqui e mais pivô. Porque você tem que ir contra esse movimento. Você quer ver esse movimento de retração um pouco mais fraco. Então, por isso que eu não entraria aqui. Apesar do gap de baixa, a força aqui era compradora. E aí, desse movimento de alta que fez um micro pivô, você poderia ter entrado aqui. E também ele chegou novamente nessa região, deixando um pivô de alta. Aqui tem umas características de lateralização. Então essa entrada aqui é um pouco mais arriscada. Depois que saiu dessa zona de lateralização, o mercado fez esse movimento de alta. E aí ele parou na região de 50% e fez esse pivô de alta. Ancorou na média de 20 dos 5 minutos. E aqui era uma região de topos rompidos. E aí o mercado andou quase 500 pontos. E na sexta-feira, e desse fundo do dia 14 ao topo do dia 15, o mercado parou na região de Fibo de 50,61. E aí, se você pegar esse pivô de alta nessa região e projetar, você tem, ele cravou o primeiro alvo aqui, foi até o alvo de 200%, passou inclusive. Tem uma pequena entrada aqui no momento que rompeu a média de 200 de 20. E aí ele fez um pivôzinho de baixo aqui e deu 300 pontos até a Fibo de 61,8%. No movimento do dia, se você marcar a Fibo de todo esse movimento, ele parou também na região de 50,61 e fez um pivô de baixo. E aí você vende aqui, stop acima e chegou a andar
370 pontos. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. E é isso, deixa o like e valeu!